O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Não os temais, pois porque nada há de escondido que não se venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Não temeis aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um aze? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai que estais nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estais nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Pela grande misericórdia e bondade do Senhor, nos encontramos aqui. Mais um ano em que a comunidade se reúne, movida e motivada pela fé. Se não for a fé, ninguém estava aqui, certo? Então a fé, a esperança e a caridade são as 3 virtudes teologais. É ela que nos sustenta e que nos traz aqui, uns de perto, outros de longe, uns caminhando, outros de carro, de moto, veio a estar hoje aqui na presença do Senhor. Então, diante dessa presença do Senhor, nós queremos viver bem esse momento de graça, que é as novenas, em que é um momento propício que o nosso coração ele tem que se abrir para que o principal não passe despercebido por nós. É bem verdade que se criou uma cultura de que as festas dos padroeiros é mais para arrecadar dinheiro, mas não é isso. A festa dos padroeiros é para a comunidade viver bem a espiritualidade, abrir o coração, a verdadeira conversão, a mudança de vida, por intercessão do padroeiro da comunidade. No caso aqui, a mãe do Perpétuo Socorro, que é a mãe de Jesus, porque Nossa Senhora traz diversos títulos, e aqui a comunidade do Moquendes Gabriel a venera no título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, é pela intercessão de Maria que essa comunidade ela vai pedir a graça de abrir bem os ouvidos. Jesus dizia: quem tem ouvido, ouça. Ainda bem que todos têm. Quem tem ouvido, ouça o que ele estava dizendo, e ele está falando aqui. Certo? Eu sou apenas um instrumento, mas quem está falando é Jesus na sua palavra. Ele está falando aqui. Quem tem ouvido, ouça. Escute bem a palavra. Não os temais, porque nada há escondido que não se venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. Então Jesus está dizendo aqui, porque antes disseram coisas com Jesus. Aí Jesus foi e disse aos seus discípulos: olha, se chamaram de Beelzebu, o pai de família, quanto mais os farão os de sua casa. Ora, se xingou seu pai com que xingaram, uma suposição, dizem um monte de teu pai e da tua mãe, por que é que não vão dizer com os filhos? Ou, os filhos já foram ofendidos.
Porque disse com meu pai, disse com a minha mãe, disse comigo. Então Jesus está dizendo, se me chamaram de Beelzebul, quanto mais vão dizer com vocês. Mas ele diz, não os temais. Ele diz aqui, não os temais. Pois, porque nada há escondido que não venha à luz. Nada de secreto que não se venha a saber. Ele está dizendo o quê? Que esta palavra, ela vai ser revelada nos corações. Então não os temais, vão dizer isso ou aquilo de vocês, mas vocês sabem que a motivação que motiva vocês não é dinheiro. Aqui ninguém está reunido para arrecadar dinheiro. É o amor a Cristo, é o amor à palavra. Dinheiro que se arrecada aqui é uma consequência, porque se precisa, é assim? Se precisa. Porque aqui não foi feito com mágica não, essa estrutura, foi com dinheiro. Então, dinheiro é uma consequência que se precisa, mas não é o importante, não é o mais importante. Jesus falou em Mateus capítulo 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, gente, quando você fizer uma doação para a igreja, faça por amor. Não faça de mau gosto, não. Que é melhor você não colocar nada. Porque você acha que Deus vai receber nada de mau gosto? Você até colocou. Os organizantes ali da festa recebeu. Agora Deus não recebeu, não. Porque Ele nem precisa do meu dinheiro nem do seu. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa. Certo? Ele não precisa. Então não vamos colocar de mau gosto não, porque, bem verdade, caiu na cesta, vai ser usado aqui alguma coisa. Agora não pense que vai ser acolhido lá no cofre de Deus, no coração de Deus, onde nós vamos colocar nosso depósito, que não vai de jeito nenhum. E como eu digo isso, digo baseado nas escrituras, porque houve 2 irmãos que ofertaram, vieram no altar e colocaram, da mesma forma, parecia tudo igual, aos olhos do povo estava tudo igual, mas Deus viu que Caim não quis dar, foi para cumprir ali o rito, todo mundo estava indo, a minha vizinha deu, vou doar lá. Mas Deus não recebeu porque Caim nunca deu. Então, meus irmãos, façamos com fé e com amor. Com fé e amor. Se vai colocar, coloque com amor. Se vai colocar, coloque com amor. Se vai ajudar na festa, ajude com amor. Se não for com amor, não faça. Porque Deus não é mendigo. Pense que Deus está mendigando, não. Ele é quem nos dá. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá a graça de conquistar o que a gente conquistou. Não pense que foi meramente, foi porque eu trabalhei, foi porque eu fiz isso, porque eu me esforcei. Tudo bem. Você trabalhou, você se esforçou, mas foi Deus que abençoou. Se Deus não abençoasse, seu esforço era em vão. A palavra diz: se os construtores que trabalham, e eles trabalham muito, mas se o Senhor não edificar, em vão é seu trabalho. Certo? Em vão é o seu trabalho. Então, todos aqueles que vão fazer ao longo da festa as suas doações, faça com amor, porque você está doando para o Senhor. Não os temais, e aqui o Senhor está dizendo, não tema as ameaças do mundo, não teme as perseguições, não tema nada. Se é a mim que você está servindo, tenha coragem, confie em mim, porque nada há escondido que não venha a ser revelado. Se você está fazendo por amor a Cristo, unicamente por amor a Cristo, não tenha medo daqueles que não vão entender, daqueles que vão te julgar mal, daqueles que vão falar isso ou falar aquilo. O que importa é o que está no teu coração. E Deus vê o que está no teu coração. Aí vai ser uma oferta agradável a Ele, aquilo que está no teu coração. E Ele continua: o que eu vos digo na escuridão,
dizer às claras: o que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Como era que fazia antigamente? Antigamente não se tinha microfone, antigamente não se tinha caixa de som, antigamente não tinha nem energia elétrica. Como era que eles faziam? Subia num lugar alto, para que a voz chegasse mais longe. Se aqui não tivesse microfone, não tivesse nada, eu ia ter que subir aqui para a voz chegar mais. Por isso que você chega nas igrejas antigas, aqui no Coração de Jesus tem um coro lá em cima, só cantava lá em cima. Os coros eram lá em cima, não tinha microfone, cantava-se lá em cima para a voz chegar mais potente, as pessoas mais longe poderem escutar. Então o Senhor está dizendo: o que é dito ao ouvido de vocês, publicai de cima dos telhados. E hoje nós temos a caixa de som, hoje nós temos as redes sociais. Use as redes sociais para evangelizar, não tenha medo. É o Senhor que está dizendo, eu estou dizendo ao ouvido de vocês. E esse ouvido, o que é o Senhor falar no nosso ouvido? Intimidade. Você não vai chegar no ouvido de ninguém e estar falando no ouvido dela se você não tiver intimidade com ela. Você tem afinidade, você tem intimidade. Então o Senhor fala no ouvido. E esse falar no ouvido é oração pessoal. É a gente ter convivência com o Senhor todo santo dia pela oração. Quando a gente tem convivência com o Senhor, gente, o Espírito Santo vai nos inspirando. Eu não vim aqui, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar, eu vou falando e o Espírito Santo vai me inspirando. Então o que eu estou falando ao ouvido, Pedro, teu agora, tu vai publicando, de cima dos telhados. Não há necessidade de eu subir porque eu tenho um microfone. Então é isso que ele está dizendo. É para evangelizar, é para anunciar a palavra. Ele está mandando anunciar a palavra. Publique de cima dos telhados, grite, se preciso for, mas anuncie incansavelmente. E o apóstolo Paulo vem dizer: ai de mim se não evangelizar, ai de mim. E não se importe como nós estamos, como você está. Ah, Pedro, eu não estou tão santa, não estou tão santo. E será que Jesus não sabe? Ele sabe. Ah, Pedro, eu queria estar assim, assado. O Senhor sabe, mas não importa, Ele quer te acolher da forma que você se encontra. E uma vez abrindo o coração e tendo esse encontro com o Senhor, é a graça dEle que vai mudando. Não é eu, Pedro, que vou mudar você, porque é difícil até eu mudar eu mesmo. Quanto mais mudar o outro. Ninguém muda ninguém. É a graça de Deus. Então não se importe. Eu sei que nós, se pudéssemos ser assim, do dia para a noite, a pessoa mais santa e agradável a Deus, todos nós queríamos ser. Mas se um apóstolo, na altura do apóstolo Paulo, dizia que queria fazer o bem e acabava fazendo mal, e ele via nessa atitude que havia uma força que o dominava, quanto mais nós. Mas é preciso perseverar. Se ontem você caiu, hoje nós temos a oportunidade de estar na presença daquele que é misericórdia, que não veio apontar o dedo na minha e na sua cara. Ele veio mostrar o seu coração transpassado, jorrando água e sangue como fonte de misericórdia para nós. E se eu acolho, eu sou agraciado. Se eu rejeito, eu sou um desgraçado, porque desgraçado é quem não tem graça, é quem não recebeu a graça, é quem se fechou a graça. Só depende de mim abrir o coração e acolher o que o Senhor está derramando hoje na minha e na sua vida. Então não pense que festa de padroeiro é para arrecadar dinheiro, não. Não pense. Se por aqui saiu alguma coisa semelhante, não é para arrecadar dinheiro, não. É uma consequência. É uma consequência. Aí você pode dizer: ah, mas por que tem que ter esse bingo, tem que ter a venda de comida, tem que ter... Porque nenhum de nós, com o nosso salário, nós não deixa aqui uma porcentagem para a capela ter a manutenção da capela. Então, por isso, há uma festa de ano em ano, que tem que fazer uma reforma, tem que ajeitar um altar, tem que fazer o que precisa ser feito, e aí nenhum de nós vai bancar. Quem é que vai bancar? Todos, com a sua contribuição, com a sua ajuda, com o seu dízimo. Aí nas festas faz aquela festa, arrecada aquele pouco, e com pouco, com Deus é muito, se faz alguma coisa. Não dá para concluir nesse ano, o outro ano vem a festa, e se tem o trabalho social, arrecada mais alguma coisa e vai dando continuidade. Viu, gente? Então é a consequência.
se precisa. Infelizmente, enquanto vivermos nesse mundo, nós vamos precisar. Vamos precisar. Até Jesus passou poucos dias nessa terra, caminhando. Poucos dias, né? Diz que ele viveu até os 33 anos, mais ou menos. Então, a passagem dele não foi tão comprida nessa terra. Mas o curto tempo que ele passou, ele viu também que havia necessidade de ter uma tesouraria com ele. E entre os apóstolos, quem era o tesoureiro? Quem sabe quem era? Quem era? Judas. Judas Iscariote era o tesoureiro. Ele andava com a bolsa. Onde chegava as pessoas que iam doar, Jesus dizia: não, epa, bota esse dinheiro para lá que eu não preciso de dinheiro não. Jesus recebia as doações, porque ele estava no humano. Embora sendo Deus, ele estava no humano, fazendo a missão no humano, na carne. O verbo divino se encarnou. E enquanto nós estamos presos a essa carne, nós vamos precisar de comer, de vestir, de remédio. E isso se compra com dinheiro, certo? Mas não é o mais importante. É necessária a sobrevivência aqui? Sim, mas não é o mais importante. Por quê? O que é mais importante? É uma vida que se viva aqui 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 anos aqui? Ou é uma vida eterna? A vida eterna. Então não vamos trabalhar somente por 30, 40 ou até 100 anos de vida aqui e esquecer a eternidade. Deixar a eternidade de lado. Não. Vamos cuidar do corpo? Sim, mas vamos cuidar também da nossa alma. Vamos alimentar o nosso espírito. Vamos nos revigorar. Vamos nos fortalecer na presença do Senhor, que é rico em misericórdia. E ele continua: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no fogo da geena, que aqui significa o fogo do inferno. Então ele está dizendo: não tenha medo, porque os discípulos aqui, para quem ele está falando, hoje a nós, mas ele falou aqui a uns que vieram antes de nós, eles foram perseguidos de morte. Jesus sabia que eles iriam ser mártires, e Jesus já os alertava: não tenham medo daqueles que vão matar o corpo de vocês, mas não vão matar a alma. E aí quem é que ele diz quem tem que temer? Temer antes aquele que tanto pode matar o corpo e matar a alma. E quem é que tem poder sobre o corpo e a alma? Deus. Então ele está dizendo assim: tenham muito mais medo de ir para o inferno. É isso que ele está dizendo. Tenham muito mais medo de ir para o inferno do que as perseguições dos homens contra vocês por ser meus discípulos. Tenham medo de ir para o inferno. Temei antes aquele que tem sobre as suas mãos o destino da nossa alma. E ele continua: não se vendem 2 passarinhos por um ase. Ase aqui é dinheiro, era uma moeda da época, uma moeda não tão valorizada. Ele disse: não se vende 2 passarinhos por um ases. Ele disse assim: não se vende 2 passarinhos por esse preço tão insignificante. No entanto, meus irmãos, quem pode me dizer quantas espécies de aves se encontra no globo? Quem pode dizer quantas espécies, não é? Pássaros, espécies de pássaros há no globo, no mundo. E ele diz: meu Pai as alimenta todo santo dia. E se esses passarinhos não valem tanto quanto vocês para mim, será que meu Pai vai deixar vocês desassistidos? Homens de pouca fé. É isso que ele está dizendo. Eu pergunto aqui a vocês, porque eu nunca vi honestidade. Vocês já viram um passarinho cair no chão
desnutrido, enfraquecido porque não tinha alimentação? Vocês já viram? Eu nunca vi. Mas já vi que recebeu um balaço, né, uma pedrada, que alguém derrubou, alguma coisa desse tipo, mas de fome. O passarinho tá morrendo de fome, caiu, tá bem sequinho, desnutrido. Quem já viu? Não, porque Deus cuida e alimenta cada um deles. Aí ele está dizendo, se esses passarinhos, que são muito insignificantes, comparado à vida de vocês para mim, que são imagem e semelhança minha, eu cuido deles, eu não vou cuidar de vocês? Ele cuida de nós, gente. Agora tem um porém. Tem um porém. E o porém é uma pedagogia bem semelhante a nós pais, porque Deus é pai. Imagina aí, você está com uma criancinha, começou ali a andar, tem, 2 anos. Aí a criancinha pegou um prego e quer brincar enfiando lá na tomada de energia. O bichinho vai lá e quer brincar. E você, não deixa. A criança começa a se zangar e chorar. E ela não deixa. Sendo um pai ruim ou uma mãe ruim porque não deixa? Sim ou não? Não. A criança não sabe, é inocente. Você está salvando a criança da morte. Assim somos nós diante de Deus. Nós estamos sendo criança. Nós quer uma coisa e quer porque quer, e Deus ali fica sem permitir aquilo, porque Deus está vendo que aquilo vai nos matar espiritualmente, porque Deus tem visão da nossa salvação. Deus tem visão do bem da nossa alma, não é do nosso corpo. Aquilo pode até ser bem bom para a carne, vai ser prazeroso, vai ser não sei o que tal, mas Deus está vendo que vai prejudicar a tua alma, a tua salvação. E a gente se comporta como uma criança, como essa criança que quer botar lá o prego na tomada e Deus não deixa. E a gente às vezes não entende. Deus não olha para mim. Eu queria tanto aquilo, mas Deus fechou os olhos, Deus não me deu. Será que Deus não está cuidando de você? Precisamos pedir a graça de ter essa fé, a graça de entender, de compreender, ou de fazer como Nossa Senhora. Nossa Senhora não entendeu tudo no início da sua missão. Nossa Senhora não entendeu tudo que os pastores vieram dizer quando o menino estava na manjedoura. Nossa Senhora não entendeu quando chegou 3 reis magos lá do Oriente, que veio de lá só para visitar o seu filho que nasceu e trouxe presentes e disse: esse menino é o rei. Nossa Senhora não entendeu, mas diz que Nossa Senhora guardava no coração, silenciava. Então nós não vamos entender tudo não, mas tenhamos a atitude de Maria, porque Maria teve essa atitude de guardar no coração, porque Maria era uma mulher de fé, e ela sabia o seguinte: se vem de Deus, se vem do Pai, ainda que eu não esteja entendendo, eu vou acolher, porque nada vem ruim dele não, só vem coisa boa. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. E Nossa Senhora silenciava e guardava no coração. E em certos momentos o Espírito Santo vinha e revelava a ela. Então vamos guardar no nosso coração também a palavra, mesmo que agora nós não estejamos entendendo tudo, mas vamos guardar no coração, porque se é Deus que está falando, eu confio e vou acolher, porque é Deus que está falando. E se é Deus que está falando, eu não estou entendendo, porque tem coisas que a gente não vai entender que é mistério de Deus, mas se é Deus que está dizendo, eu acolho, porque Deus é Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.